amados irmãos, louvado seja Deus, que bênção poder estar aqui mais uma vez para nós iniciarmos esse novo trimestre, o segundo trimestre de 2023, que tem esse tema muito interessante, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, ou seja, com exemplos de pessoas que também tiveram problemas, tiveram desafios a serem superados e foram superados, não é? Com a ajuda do Senhor Jesus, com a ajuda do nosso Deus. E são exemplos importantes para nós. Então, nós temos aqui 13 lições importantíssimas que trazem vários questionamentos, vários problemas, vários desafios que devem ser superados. Eu acho muito importante, meus irmãos, quando a palavra de Deus mostra os exemplos negativos também. Porque, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 12, não é? Nós estamos cercados dessa nuvem de testemunhas. Eles passaram pelos problemas e eles superaram os problemas, superaram os desafios. E essa superação serve para nós também, para nós seguirmos o mesmo caminho que eles também tomaram, né? Meus amados, vocês sabem, o nosso comentarista é o renomado, conhecidíssimo pastor Elienay Cabral. Lembro-me que ainda na minha adolescência comprei o livro do pastor Elienay Cabral, né? O Pregador Eficaz, um livro sobre homilética. Então, ele de fato é alguém que tem um vasto conhecimento na palavra de Deus e com certeza vamos aprender muito mais coisas com esse servo de Deus. Meus queridos, então nós chegamos aqui na primeira lição, né? Primeira lição que tem esse título, Quando a família age por conta própria, tá? Aí temos o gráfico esboço, né? O gráfico esboço também está mostrando a panorâmica dessa lição, né? Aí temos o primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão. Segundo tópico, interferência no plano de Deus. Terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Esse aí que você pode perceber é o nosso novo gráfico esboço. Sempre a cada trimestre nós estamos mudando. Não mudamos a cada lição porque achamos que precisa criar uma identidade visual. Então, esse gráfico ele é desta lição, deste trimestre, e nós vamos continuar com ele até o final. E assim sucessivamente nós mudamos novamente, né? Meus amados, você pode perceber também na capa da lição, uma capa muito interessante onde mostra, digamos assim, 2 ou 3 gerações, né? Você tem aqui o pai mais idoso, você tem aqui o filho e você tem já aqui os netos, né? E eles estão reunidos na sua casa, na mesa, provavelmente na sala, não é? E a sala é interessante porque tem todo esse contexto cultural, não é? Isso aí vai nos remeter lá aos romanos, aonde as famílias se reuniam nas salas, não é? Aonde tinha as lareiras, e essas lareiras, é dessa lareira que vem a palavra lar, porque eles se reuniam ali, né? Não existia luz elétrica, então eles colocavam ali o fogo, né? Para clarear, para também aquecer nas noites frias, e eles estavam ali reunidos, né? Alguns dizem que também eles faziam isso em homenagem aos deuses, especialmente os antepassados, né? Os parentes, porque se tinha aquela cultura. Mas se nós pegarmos esse gancho, digamos assim, e aplicarmos para o lado espiritual, para a palavra de Deus, nós podemos dizer que a sala
aonde a família deve se reunir em torno da mesa, onde todos estão ali, é um momento sim para adorar, mas o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. É por isso que quando nos reunimos, né, nós oramos, nós sempre agradecemos a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, essa lição, ela é muito importante, acredito que nós vamos aprender grandemente com ela, né? No nosso textuário diz o seguinte: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. É Deus falando então para o patriarca Abraão. E a verdade prática diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis, né? Então nós vamos aprender aqui com os erros dos nossos pais na fé, né? A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e pula para o 16, versículo 1 a 5, né? É claro que aqui está falando da chamada de Abraão, nós vamos estudar um pouco sobre isso aqui, e também da promessa que Deus fez para Abraão de fazer dele uma grande nação. Meus amados, vamos dar continuidade aqui, mas pelo menos mostrar esse gráfico para os irmãos, que fala sobre a questão da família, não é? A questão do casamento. Esse gráfico já foi postado nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, mas a gente sempre vai fazendo uma atualização, quer seja com mais informações, quer seja com mais cores ou mesmo um design também diferente, porque eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, né? Então esse gráfico, ele está falando de princípios para um casamento bíblico, e é importante porque esses princípios também eles vão ser contemplados nessa história de Abraão e de Sarai, né, ou Sara. Então, são 3 pontos importantes que fala nesse gráfico. Primeiro, falando sobre o que é o casamento, né? O casamento como um princípio biológico, quando Deus diz frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então, nesse sentido, o sexo aí foi criado para 2 motivos principais, né? Procriação, né? Para que houvesse essa multiplicação da espécie humana, né? E também para o prazer, né? Para o prazer, para a recriação. Esse é o princípio biológico pelo qual Deus criou macho e fêmea. Aí entramos no primeiro ponto, que é a questão da heterossexualidade, que é algo que tem sido muito combatido nos nossos dias, não é? Até mesmo pastores renomados já estão aceitando essa ideia de que Deus criou um terceiro sexo, né? E isto é inadmissível porque biologicamente não existe. Deus criou macho e fêmea. E foi assim desde o início. É claro que com a intromissão do pecado no mundo, várias coisas foram introduzidas nessa área sexual, né? Por exemplo, no tempo de Adão e Eva não tinha, por exemplo, a configuração que a gente vê hoje, que às vezes acontece na questão da sexualidade, como por exemplo um hermafrodita, alguém que nasce com os 2 órgãos sexuais. Não existia isso, mas isso existiu em decorrência do pecado do homem. E assim, todas essas outras práticas vêm também em decorrência do pecado do homem lá no início. Porque no início Deus criou macho e fêmea. Foi assim que Deus criou. Então, o princípio para um casamento bíblico é heterossexualidade, né? O segundo princípio é o princípio da monogamia. Por isso que ele diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Né? Por esse motivo que nós colocamos essa ilustração que trata sobre isso, né? Sobre esse tema. E está falando, essa união é uma união física, é uma união espiritual e é uma união também emocional. Esse princípio espiritual, ético, social,
ele acaba sendo uma proteção contra o quê? Contra a bigamia, né? Contra a poligamia, ou seja, é marido de uma só mulher, né? Deus não criou o homem para ter várias mulheres, nem o contrário. E quando a gente vê isso acontecendo na Bíblia, é Deus tolerando, mas o caso de Salomão, por exemplo, foi um caso que provou que não dá certo esse tipo de coisa. Por isso que no Novo Testamento você já tem algo mais concreto, a palavra de Deus dizendo marido de uma só mulher, né? Essa união protege o casamento também do adultério, né, da própria fornicação, da própria pornografia. Então tudo isso é importante para que a gente entenda, não é, que o casamento foi feito dessa forma. A gente vai ver aqui no exemplo de Abraão, não é, que ele queria ter sim estado só com a sua esposa, não é? Mas houve essa intromissão de uma terceira pessoa no casamento e gerou muitos problemas, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? O terceiro ponto aqui, o terceiro princípio para um casamento bíblico é a indissolubilidade, ou seja, o casamento é indissolúvel, o casamento não pode ser desfeito, né? Deus criou homem e mulher para serem uma só carne, para terem uma conjugalidade, né? E isso é um princípio moral. Por isso que Deus diz em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, né? Esse princípio da indissolubilidade é uma proteção contra o próprio divórcio, porque Deus não ama, né? Deus odeia o divórcio, e também uma proteção contra a própria destruição da família, porque o divórcio sempre trará consequências ruins, danosas para os membros das famílias. Tá bom, irmãos? Então, esses três princípios aí são importantes, lembrando que nós mostramos aí o que está em 1 Timóteo 3:2, né, que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Hebreus 13:4 diz que venerado seja o casamento e o leito sem mácula. Então está dizendo aí que não é para macular o leito, não é? A cama, digamos assim, é para ser imaculada. Isso tem vários sentidos que nós não vamos falar aqui, porque não é esse o propósito principal. Então, meus amados, esse gráfico aí é só para mostrar esses princípios para um casamento bíblico. Acho importante falar sobre ele. Você vê que em 5 minutos praticamente a gente fala sobre ele, mas esse gráfico aí ele pode gerar um estudo só à parte, né? Mas como não é o foco, então nós falamos apenas aqui de maneira rápida para que a gente possa introduzir esse assunto da família na questão do casamento, né? Na questão do casamento, na questão da família. Vamos lá dar continuidade aqui. O primeiro ponto aqui, irmãos, da nossa lição tem esse tema, esse título. Deus faz promessas a Abraão, e ele é dividido em o encontro de Deus com Abraão, a dúvida da espera, e Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. É importante nós dizermos aqui que, como introdução, a família ela vem sendo duramente atacada desde o plano de Deus para trazer Jesus por meio de uma família, ou seja, por meio de uma nação, né? Então é claro que nós sabemos que desde o início Deus tinha prometido que enviaria o descendente da mulher, Gênesis 3,15, que iria esmagar a cabeça da serpente, né? Então está falando do Cristo, do Redentor, do Messias. Essa passagem, vocês sabem, é conhecida como proto-evangelho, porque ela anuncia a vinda do Senhor, a vinda do nosso Cristo, a vinda do Messias, do Redentor da humanidade. É claro que a vinda do Senhor, a encarnação do Verbo, teria que ser em uma nação
teria que ser em uma família. Então, desde que o homem pecou, Deus já tinha esse plano bem elaborado e ele vai sendo introduzido na raça humana aos poucos, não é? Você vê que demorou um certo tempo para Deus começar a fazer uma aliança com um povo em particular. Claro que antes de Abraão você tem ali aqueles homens de Deus, né, que eram fiéis ao Senhor. Você tem ali a linhagem de Sete, você tem, por exemplo, Enoque, você tem o próprio Noé, mas nenhum desses foi escolhido para se criar uma nação a partir dele e desta nação vir o Salvador. Mas isso acontece exatamente com Abraão. Então, é em Abraão que Deus começa, não é, esse plano redentor exatamente com a vinda do Senhor Jesus. Claro que você tem aí Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? Das 12 tribos você tem a tribo de Judá, que é de onde viria o Messias, né? E dessas tribos você tem, por exemplo, um rei segundo o coração de Deus, onde Deus reafirma esse concerto com ele, que é exatamente Davi, né? E por isso que depois vem Cristo sendo chamado filho de Davi. Tudo começou com uma promessa que Deus fez para uma família, de criar de fato uma família, porque como vocês sabem, Abraão ele não era judeu, né? Não existia ainda a nação judaica, ele era caldeu, né? De Ur dos caldeus. Alguns relatam que o seu pai era um adorador de ídolos, né? Era um artesão de ídolos. Abraão com certeza também aprendeu esse ofício, mas aí aprove a Deus chamar Abraão. Essa chamada de Abraão foi importante, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, né? E vai para a terra que eu vou te mostrar. É muito interessante isso. Eu coloquei aqui, meus irmãos, a aliança de Deus com Abraão é o começo da promessa da vinda do descendente da mulher, que resume isso que eu falei para os irmãos, para nós entendermos por que Deus escolhe uma nação, por que Deus escolhe um homem, por que Deus escolhe uma nação. Agora, o que nós devemos levar em consideração, e isso aqui particularmente eu gosto muito porque tem a ver com a nossa jornada. Eu particularmente gosto desse tema de jornada, de caminhada, não é? Porque de fato nossa vida com Deus é uma caminhada, nossa vida com Deus é uma jornada, né? E essa jornada, ela tem 3 elementos importantes que nós colocamos aqui para você observar. Essa jornada, ele tem a espera, ele tem o tempo e ele tem a fé. Esses 3 elementos estavam presentes na chamada de Abraão, na jornada de Abraão, na peregrinação de Abraão, né? Então, porque Deus disse que faria dele uma grande nação. Mas qual era o problema? São 2 problemas que a palavra de Deus relata. Primeiro, a questão da idade, porque ele já era idoso, não só ele, como a sua esposa Sarai, também era idosa, não é? E além de tudo, segundo problema, o problema da esterilidade. Ela era estéril, ela não poderia gerar filhos. E como vocês sabem, era um problema uma mulher que não pudesse gerar filhos, né? Ela era rejeitada, algumas vezes até tida como provavelmente alguém que foi abandonada por Deus, né? Foi amargurada por Deus pelo fato de não ter filho. Então, mas Deus fez a promessa para Abraão já sendo ele com uma certa idade, já sendo idoso. Essa é a verdade, né? Porém, tanto a promessa de Deus quanto esse caminhar, ele passa por uma questão chamada tempo. Porque Deus não é obrigado a agir no tempo que nós queremos, né?
Então eles tinham que ir pelo caminho, porque quando Deus diz assim, ó, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então eu fiz uma pequena anotação aqui, que é o seguinte: a nossa jornada é uma jornada de fé. E Deus, ele diz o objetivo, ele diz o que é que vai ser. Por exemplo, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Esse era o objetivo, esse era o final, era a conclusão de tudo. Mas Deus não diz como seria o caminho. Deus não diz quais seriam as metas para alcançar esse objetivo. Essas metas, elas seriam dadas no caminhar. Irmãos, isto reflete também a nossa vida. Nós sabemos como vai ser o final da nossa vida, nós sabemos o que nos espera, a eternidade, tudo que Deus programou para nós, mas nós não sabemos quais são as trilhas do caminho que nós temos que trilhar, nós não sabemos as metas diárias que nós temos que alcançar, porque Deus vai revelando isso no caminho, no processo. E foi exatamente assim que Deus fez com Abraão. Então, o fator tempo aqui foi muito importante. Por isso que nós temos esse ponto que diz sobre a dúvida da espera. Porque o tempo de Deus nunca vai ser igual ao nosso, né? O tempo de Deus vai demandar que nós exerçamos fé na promessa do Senhor. Ele fez uma promessa, mas ele não cumpriu a promessa de imediato. Todos nós sabemos, passaram-se aí 25 anos até a promessa do Senhor se cumprir. Agora, o que nós precisamos entender é que essa promessa de Deus e a fé que nós exercemos na promessa não vai eliminar as nossas dúvidas, mas vai sim confirmar as certezas, as convicções. Porque Abraão tinha as suas dúvidas e olhe que ele é conhecido como o pai da fé. Mas para vocês verem como é interessante isso, até o pai da fé teve momentos de dúvida. Até o pai da fé, em algum momento, ele também vacilou na sua fé, não é? Isso é muito importante nós entendermos que todos esses heróis da fé, esses grandes heróis de Deus, eles também tiveram seus momentos difíceis. Inclusive, a primeira, digamos assim, o primeiro vacilo, de certa forma, de Abraão em relação à promessa de Deus era o fato de que ele queria que o seu criado, né, Eliezer, fosse provavelmente a solução para a continuidade da sua descendência, da sua casa, digamos assim. E Deus diz claramente, não vai ser esse que vai ser a continuidade. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vai nascer a partir de você um filho seu para dar continuidade, né? Então, irmãos, mas as dificuldades estavam postas aí. Deus tinha feito a promessa, a idade deles era avançada, a questão biológica estava incluída aí, porque a esterilidade não permitia que eles tivessem filho. É por isso que a fé é muito importante nesses momentos, não é? Para nós crermos na impossibilidade de Deus. Aquilo que é impossibilidade para o homem torna-se perfeitamente possível para Deus, exatamente por causa do milagre que o Senhor vai operar, não é? Quando Ele concretizar a promessa. Então, meus amados, vocês podem perceber aí que Deus garantiu a promessa para Abraão, assim como Ele é fiel para garantir as promessas
a todos nós também, nós temos grandes promessas de Deus. O segundo ponto, nós temos aí interferência no plano de Deus. Já falamos aqui que a jornada de Abraão foi uma jornada de fé, uma jornada que está incluída a questão temporal, né? Porque Deus diz para ele, saia da tua terra, e isso tem um significado muito importante, saia da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus foi fazendo a promessa dele, foi concretizando aos poucos a promessa dele, mas isso demorou um tempo, né, para a promessa se concretizar efetivamente. Então, o que é que entra, meus irmãos, aí? É a interferência no plano de Deus. Irmãos, essa questão da interferência, tá, não diminui a soberania de Deus. É importante que a gente diga isso, né? Podemos até dizer que essa palavra, tanto é que aqui o comentarista coloca a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, está entre aspas, né? Isso aí é uma forma de colocar situações humanas para com Deus, né? Mas, de fato, ninguém pode interferir no plano de Deus no sentido de fazer com que o plano de Deus não seja concretizado. O que pode acontecer, e não é prejuízo para Deus, porque Ele vai cumprir de uma forma ou de outra, mas sim prejuízo para nós, o que pode acontecer é nós protelarmos, é nós adiarmos, nós prolongarmos o plano de Deus em nossas vidas. E isso aqui é algo importante, né? Creio eu que a atitude de Sarai ou de Sara em dar uma esposa para Abraão apenas trouxe vários problemas, além de protelar, além de prolongar ainda mais o plano de Deus, né? Quem sabe esse plano poderia ter vindo mais cedo, antes dos 25 anos. Mas o fato deles tomarem essa atitude, porque também foi uma atitude em conjunta, então é claro que isso vai gerar problemas aí para eles, né, irmãos? É importante que a gente diga isso, tá? O comentarista diz claramente que aqui os dois vacilaram na fé, porque de fato Abraão também deu ouvidos à sua esposa, né? Mediante a insistência dela de tomar Agar como serva, aí é claro que tem toda essa questão cultural, porque a ideia de uma esposa substituta naquela época, né, era um costume que acontecia, né? Naquela época, e esse costume vinha da pátria onde eles vieram, né? Do local onde eles vieram, né? Este costume dizia que a esposa sem filhos tem de oferecer ao marido uma criada para servir, né, de esposa no lugar dela, para procriar no lugar dela. Agora, irmãos, vocês lembram que quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar? Isso é muito interessante, porque isso mostra claramente que Deus não queria que houvesse nenhum envolvimento dos costumes de Abraão, da sua terra, para agora essa nova nação que Deus queria criar a partir de Abraão. Pois nós vimos aqui na própria atitude de Sara, ou seja, era algo que era comum eles fazerem isso. Só que não era plano de Deus. Isso era projeto humano. Por isso que Deus disse desde o início, sai da tua terra, né? É até uma forma de dizer, não traga os costumes da sua terra, porque a terra que eu vou lhe mostrar é uma terra diferente, né? Então, o escritor de Hebreus fala sobre isso, que eles almejavam uma pátria superior. Isso é muito importante nós ressaltarmos. Porém, meus irmãos, como nós vimos aqui, houve uma certa precipitação.
porque enquanto eles traziam os costumes das terras de onde eles estavam vindo, o que Deus queria era que eles colocassem fé na promessa, porque Ele iria cumprir no tempo certo. Não é? Eu fiz aqui uma pequena observação que diz o seguinte: a caminhada de fé implica na providência divina e não na produção ou da solução humana. Porque se é uma caminhada de fé, então eles precisavam exercer fé naquilo que Deus tinha dito e não achar que eles poderiam produzir uma solução humana. Sara buscou uma solução com base em sua antiga pátria, que foi o que nós dissemos aqui, a sua pátria terrena. Mas Deus queria lhe mostrar a solução para uma pátria celestial, visto que nenhum homem aqui poderia fazer, nenhum médico, nenhuma medicina poderia fazer o que Deus fez, abrindo-lhe a madre e lhe dando um filho, né? Então, Deus lhe deu um filho gerado na impossibilidade. Por quê? Porque era impossível para o homem, não é? Era impossível o homem fazer isso. Mas Deus fez. Deus lhe deu um filho da alegria, um filho do riso. Por isso que o nome é Isaque, o filho do riso, o filho da alegria. Agora, a precipitação dela em lhe dar a Agar para Abraão, para que ela gerasse um filho, na verdade ele gerou muitos problemas, né? Como todos vocês sabem, apesar de haver aí uma inversão, né, de personagens, biblicamente, Isaque é o filho da promessa de Abraão e Ismael foi o filho, digamos assim, do envolvimento dele com Agar, e esse envolvimento gerou esse filho, que foi alguém que depois trouxe muitos problemas para a nação de Israel. Na realidade, até hoje existe um conflito entre esses dois povos, que são, na verdade, irmãos, que são, na verdade, filhos do mesmo pai. Mas a palavra de Deus já dizia, e você pode conferir isso em Gênesis 16, 12. A palavra de Deus diz, irmãos, acerca de Ismael, que ele seria como um jumento selvagem. Ele lutaria contra todos. Você pode conferir essa referência. É Gênesis 16, 12. Ele lutaria contra todos e ele viveria em guerra contra os seus próprios irmãos. Será que nós podemos ver alguma coisa semelhante que acontece ali no mundo árabe? Onde as próprias nações, aquelas próprias nações que em tese deveriam ser irmãs, mas elas lutam entre si, não é? Se cumprindo exatamente aquilo que Deus falou na sua palavra a respeito de Ismael. E assim, meus queridos, para nós encerrarmos, nós temos aqui o tópico 3, que fala exatamente sobre essa questão, né? As consequências de uma decisão precipitada. Então, houve conflito na família de Abraão, houve discórdia, houve desarmonia entre eles, não é? Porque Agar se sentiu privilegiada e isso se diz porque o costume, né, segundo os grandes exegetas, é que de fato a mulher ela assumia o papel de esposa, né? E isso elevou, digamos assim, a moral da própria Agar, fazendo com que ela agisse como esposa e desprezasse a sua senhora, a quem ela servia, né? Então é claro que isso gerou
problemas entre eles, tendo que o próprio Abraão mandar embora, né, a pedido de Sara, mandar embora a própria Agar e o seu filho Ismael. Porque de fato houve essa contenda nessa família, exatamente por causa de uma visão equivocada, como o nosso comentarista diz aqui, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sara diz a Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar, né? Como se Deus estivesse falhando com ela em relação a gerar filho. Mas na verdade, como nós estamos dizendo, isso se trata de uma questão de fé, né? Deus queria mostrar um grande milagre, Deus queria mostrar uma grande impossibilidade, e essa impossibilidade para ele não seria nada. Veja que ele fez daquele casal, né, que não podia ter filhos, mas Deus fez um grande milagre e daquele casal nasceu uma grande nação, ainda que geograficamente Israel não é uma nação grande, mas em termos de importância, em termos de economia, hoje ela é uma nação muito importante, né? Em termos de ciência, em termos de tecnologia, é uma nação muito importante, mas é uma nação que vive em conflito, digamos, com os seus irmãos árabes, porque todos eles descendem, né, de Abraão. E tudo isso porque houve essa precipitação de Sara em tentar achar uma solução para cumprir a promessa de Deus. Irmãos, esse fato ele é muito importante, e eu coloquei aqui um pequeno pensamento que diz o seguinte: a nossa interferência nos planos de Deus não impedem os planos de Deus, mas vai prolongar, vai prorrogar o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Então, o melhor é nós não interferirmos naquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, porque assim, certamente, no tempo certo, o Senhor vai agir e tudo vai ser bênção em nossa vida. Amém, meus irmãos? Meus queridos, agradeço os irmãos terem nos ouvido aí. Peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo. Quero dizer para os irmãos que nós temos um tema muito excelente. Aliás, todos os outros temas, né? Os jovens também estão com um tema muito bom, que é sobre Salmos. E nós vamos continuar postando nossos vídeos, nossas reflexões e os nossos gráficos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que nós tenhamos um início de trimestre e segundo trimestre abençoado e que de fato Deus venha restaurar as famílias para a glória e honra do nome de Jesus. É o que nós desejamos. Amém. Deus vos abençoe.